Nós temos uma enquete que foi feita pela direção do Instituto Abel, onde vários dos nossos filhos em Niterói estudaram, e que está claro, 80% dos pais de alunos do Instituto Abel, o La Salle, não deixarão seus filhos voltarem para a escola. E isso, de certa maneira, se reproduz em todos os lugares. É evidente que, se nós olharmos um mundo em que nós temos a rede pública, a escola pública, e nós temos a rede particular, num país em que é possível a educação ser alvo de uma ação empresarial. Durante as discussões sobre preservação da vida econômico-financeira das escolas, no plenário da Câmara, nós discutimos em vários momentos. Escolas particulares são empresas que vendem um serviço que é a educação. Se são empresas, deverão ser protegidas a sua sobrevivência, considerando que tem funcionário, que tem professor, que tem professor de apoio, e que tem direção, que tem vários e vários trabalhadores. Nós reivindicamos, durante as discussões na Câmara, que o projeto e o programa de empresa cidadã, aquela através da qual o governo pagaria tanto os salários mínimos quanto fossem os funcionários naquela determinada empresa, de tal modo que o empresário pudesse ter um oxigênio para sobreviver à pandemia, superar esse momento enorme em que não há atividade econômica e não há atividade na escola particular, mas que eles pudessem ter um recurso da prefeitura, e ainda bem que Niterói tem royalties de petróleo, e pôde usar adequadamente esses recursos para a proteção da vida dos mais vulneráveis e também para a proteção da economia. Nós defendemos que as escolas tivessem um aporte de recursos suficiente para que pudesse ajudar no pagamento parcial de professores, de funcionários, etc. O governo não aceitou isso. Agora, porque o que nós estamos vivendo atualmente é o que a gente chama de grande momento de incerteza, né? Principalmente porque a gente está vivendo no Brasil, particularmente no Brasil, um processo epidêmico que ele não teve a sua inflexão, como aconteceu e vem acontecendo em outros países, em que a pandemia ela teve um pico, depois ela desceu, e agora ela está retornando numa segunda vaga, numa segunda onda, e a gente dificilmente vai ter essa nitidez que eles estão tendo do que é a primeira onda, que ainda não terminou de bater, e o que seria essa tal da segunda onda, quando a primeira ainda não desagou todos os seus infortúnios. Notadamente, a gente também, em função de tantas inseguranças, de tantas incertezas, a gente também tem um conjunto de falsas ideações, né? E uma falsa ideação em que, pese a primeira intenção tenha sido bastante boa inicialmente, no enfrentamento da questão da pandemia em nossa cidade, né, a gente acabou construindo uma ideação que não é exatamente aquilo que se observa no mundo real, né? As autoridades públicas do município de Niterói desenvolveram, num primeiro momento, uma série de atitudes que, por todos julgadas bastante corretas, tanto do ponto de vista da expansão da rede assistencial, né, notadamente por conta, inclusive, das carências absolutas que a rede assistencial tinha, né? Niterói tem um parque de leitos públicos muito pequeno, muito reduzido face à necessidade do conjunto da sua população, o que fez com que a cidade tivesse que correr atrás, né, procurar, de alguma forma, contemplar essa ausência de leitos qualificados de uma maneira rápida, né, porque senão teríamos aqui problemas seríssimos e problemas bastante graves. Uma série de medidas coletivas tomadas elas foram interessantes, do ponto de vista do fortalecimento, uma política inicial voltada para o isolamento social, com bastante propaganda na rua, incentivando as pessoas ao uso de máscara, etc, etc. Só que isso durou um tempo muito pequeno, né? E é difícil você medir o quanto essas medidas foram capazes ou não
de impactar sobre o conjunto de óbitos ou o conjunto de casos que vem ocorrendo na nossa cidade. É muito difícil você... Começamos o processo dessa pandemia tendo que reinventar ações pedagógicas e também tendo que aprender a lidar com essas novas tecnologias. Por que eu estou fazendo essa intervenção no início da minha fala? Para sinalizar que desde o primeiro momento, os professores da rede privada de ensino, e aí especificamente no município de Niterói, que é o foco das nossas intervenções, dos nossos debates aqui, né? Esse evento está sendo convocado para tratar da questão de Niterói. Pois bem, os professores, desde o primeiro momento, têm trabalhado e trabalhado muito. Trabalhado muito além da sua jornada de trabalho. Para oferecer, para desenvolver, para manter uma relação pedagógica dentro de um contexto extremamente difícil e duro para todos nós. Então, as escolas, elas estão funcionando dentro dessa perspectiva de trabalho remoto, graças à atitude dos profissionais de educação, os professores que têm se empenhado muito. E começamos a enfrentar de imediato problemas de ordem emocional sérios, muitos problemas sérios, que afetaram a saúde e que vem afetando a saúde de inúmeros profissionais. A gente enfrentando tudo isso dentro de um contexto inicial, observando uma atitude dos gestores da cidade, que a gente tinha até uma atitude favorável, entendendo que eles estavam buscando uma sintonia e, ao mesmo tempo, um enfrentamento com uma perspectiva positiva para o conjunto da sociedade. Mas no processo, infelizmente, nós começamos a perceber um incentivo, né, a um processo de flexibilização. E esse processo de flexibilização colocando a cidade num campo de risco de contaminação cada vez mais amplo, né? E começou também uma sinalização de retorno às aulas presenciais. Foi quando nós, junto com o CEP Central, o CEP desses municípios, o Sindicato dos Professores de Maricá, nós fizemos uma campanha unificada nos municípios de Niterói, São Gonçalo, Maricá, Itaboraí e Tanguá, em defesa da vida. Esse é o princípio básico que a gente tem mantido desde o início. Continuamos trabalhando, continuamos, né, atuando através do ensino remoto e lutando pela vida, lutando contra o retorno das aulas presenciais. Não fizemos nenhuma sinalização de greve, entendemos a importância
da posição do CEP, apoiamos a posição do CEP, mas a leitura da rede privada e dos professores, das assembleias que a gente tem feito remotamente, nos sinaliza uma outra perspectiva. Continuamos trabalhando remotamente, mas defendendo com bastante vigor, bastante articulação, bastante discussão com familiares dos nossos alunos, o não retorno às aulas presenciais. E começamos também a ter uma leitura muito crítica do comportamento dos gestores da cidade, que, contra todos os dados apresentados pela ciência, pelos institutos, Fiocruz, as universidades, os órgãos respeitados, sérios, que desenvolvem todo o acompanhamento, vendo nossos gestores passando por cima desses protocolos, passando por cima dessas orientações e buscando construir novos protocolos, com uma narrativa cheia de contradições em relação ao contexto que nós vivemos. Só para exemplificar, ontem saiu pelos órgãos de imprensa o aumento da contaminação no município de Niterói. Isso é uma coisa que, com certeza, eles sabem. A gente tem dito com muita frequência que aqueles que têm as informações privilegiadas são gestores. A gente tem falado isso com muita frequência. Mas na nossa luta contra o retorno das aulas presenciais, junto com o sindicato, né, com o CEP, junto com outras instituições da área de saúde, participamos da audiência pública promovida pelo mandato do Paulo Eduardo Gomes, que estava presente também nessa audiência pública o vereador Galo, como presidente da Comissão de Educação, e ali nós assumimos o compromisso de luta unificada e de cobrança dos gestores, cobrança do prefeito, cobrança do executivo da cidade, que dialogasse com o conjunto maior da sociedade, principalmente os professores, para que a gente pudesse colocar claramente à mesa todas as discussões que a gente vem fazendo que fundamentam o porquê do não retorno às aulas presenciais. Aí começaram a vir as medidas, né? Começaram a ver a perspectiva da legislação de flexibilização, ao ponto que nós nos encontramos hoje. Tivemos o episódio do Instituto Gay-Lussac, como escola modelo, né? Temos hoje, além do Gay-Lussac, o PH e o PENSE, né? Voltando com essa perspectiva de aula presencial, instituições de capital aberto, instituições que são mantidas, né? O Gay-Lussac, por exemplo, tem vínculo com capital, com inglês, coisas que a gente precisa entender melhor, né? E por que dessas escolas estarem voltando? Se construindo protocolos de ensino híbrido. O que é isso? Ensino híbrido. Construindo protocolos onde a maior parte dos pais, a maior parte das famílias não querem as aulas presenciais, porque sabem dos riscos, né? Construindo protocolos que
esperamos que todas as escolas cumpram. Porque dentro dessa construção que foi feita, né, nessa parceria aí com o Ministério Público, Defensoria, Prefeitura, existe uma série de exigências para as escolas privadas voltarem fiscalizar. Eu fico me perguntando, será que todas as escolas têm condições de cumprir com esse protocolo? E mais do que isso, até que ponto serão de fato fiscalizados? Essas instituições serão fiscalizadas para poder ter a autorização de retornar com esse ensino híbrido. E uma outra coisa, nós estamos hoje no dia 22 de outubro. As aulas estão previstas para terminar daqui a 2 meses. O que representa isso? Vamos parar para pensar. Vale a pena isso? Vale a pena, como foi dito aqui anteriormente, colocar em risco a vida das crianças, a vida dos familiares, a vida dos professores? Nós temos vários casos no Rio de Janeiro, por exemplo, de escolas que voltaram e que tiveram pessoas contaminadas, tiveram óbitos, inclusive. E aí, eu gostaria de dizer a todos os companheiros, né, que estão aqui, pessoas vinculadas à luta sindical, os companheiros da OAB, né, os companheiros do CEP. Quero dizer que o Sindicato dos Professores de Niterói e Região, a sua diretoria colegiada, tem procurado se informar, tem procurado estudar, tem procurado ter um balizamento jurídico e vai cobrar a responsabilidade. É o nosso dever. É o nosso dever. Quem luta pela vida está lutando por um princípio sagrado. A vida não pode ser uma mercadoria. O trabalho não pode ser uma mercadoria. Se continuarmos dentro dessa lógica de transformar a vida, o trabalho, numa mera mercadoria, nós estamos incentivando uma lógica de mundo extremamente destrutiva. E nós não vamos fazer isso. Nós esperamos profundamente que nada aconteça dentro dessa ação que, ao nosso ver, é inconsequente. Mas se acontecer, infelizmente, se acontecer, e a probabilidade que aconteça é muito grande, nós vamos ter que atuar. Atuar juntos, companheiros da OAB, juntos, né, os setores da saúde, juntos, cobrando a responsabilidade, judicialmente e até criminalmente, exigindo uma atitude rígida da justiça em relação a esses responsáveis. Então, eu estou procurando sintetizar, né? Sintetizar muitas das questões que perpassam por nossa situação, nosso quadro, nossas dificuldades, né? E lamentamos profundamente o fato dos professores, dos representantes sindicais, dos trabalhadores de educação, não terem sido chamados. Fizemos vários movimentos, fizemos várias sinalizações, levantamos discussões dentro do Conselho Municipal de Educação, emitimos ofício. A sociedade precisa ser ouvida. Nós não podemos aceitar uma lógica
de administração de uma cidade, pautada numa narrativa, num marketing, que encobre uma realidade. O César estava falando da deficiência de leito, por exemplo, né? É uma questão que ele vai tocar, com certeza. As condições das escolas, como foi falado aqui pela companheira do CEP, né? O desrespeito à vontade das famílias, que não quer o retorno às aulas presenciais. Então, a gente está querendo entender a razão desse protocolo. Nós queremos entender as razões, de fato, desse protocolo, que sinalizam para o retorno das aulas presenciais, começando pela terceira série, de forma híbrida, com o ano letivo já encerrando. Vai ter o quê? Tem escolas que vão trabalhar em dias alternados à tarde. Por que isso? Por que isso? No período da tarde. E outra coisa, Niterói está inaugurando, outras cidades do Brasil também, mas assim, nós estamos falando de Niterói, a pedagogia do medo, a pedagogia da insegurança, a pedagogia do desrespeito, a pedagogia do pânico. Nós temos informações, por exemplo, de garotos, porque tem uma questão ética, tem uma questão comportamental, que quando tem a aula presencial dentro de um quadro de normalidade, a gente sabe como trabalhar. Mas nós temos informações, por exemplo, de garotos que estão fazendo da sua máscara estilingue dentro de sala de aula. Como enfrentar uma situação dessa? Tirando as máscaras e fazendo zoação entre eles. Porque a gente vive dentro de uma sociedade onde os gestores, o presidente é um negativista, é um genocida. Os exemplos são muitos, né? Nós estamos enfrentando um processo de uma pandemia dentro de um momento histórico da nossa sociedade marcado pela questão da negatividade, essa questão da vacina que os órgãos de comunicação estão colocando. Cara, o general, né, secretário, ministro de saúde fala uma coisa, o presidente vai lá e desmente. Então é essa situação. Mas a gente quer encontrar a razão. Qual é a razão desse acordo? Qual é a razão desse termo de acordo judicial que estabelece normas rígidas, que estamos com muita dúvida se serão de fato cumpridas. Muitas escolas acham que não têm condições econômicas para cumprir o que eles estão colocando. Escolas grandes vão cumprir. Mas vão cumprir também como? Para quê? Para trabalhar de forma híbrida, dentro de um quadro tal, para 2 meses de aula? Professores tendo que trabalhar remoto e tendo que trabalhar presencial, expondo a sua saúde, expondo a sua família, os alunos se expondo seus familiares. Esperamos profundamente que nada aconteça, mas a probabilidade de acontecer é muito grande e nós vamos cobrar a responsabilidade. É o que nós estamos fazendo, lutar pela vida. Obrigado. Obrigado, professor. Pude ouvir parte da fala do Sérgio. Eu acho que ele tem absoluta razão, né, sobre o conjunto de argumentações, né? Foi a fala que eu consegui ouvir um pedaço aqui agora. Um conjunto de argumentações com relação à volta ou não às aulas. Primeiro, eu acho que essa discussão é uma discussão meia, no meu ponto de vista, meio fora de propósito, né? Eu acho que não era isso que a sociedade de Niterói devia ter discutido. Niterói tem um defeito gravíssimo como cidade e que, de alguma forma, isso é muito estimulado e vem sendo estimulado há muitos anos
pelos seus inúmeros governos, né? Niterói sofre de uma falsa ideação, né? Uma falsa imagem de si mesmo, né? Eu acho impressionante, né, a pergunta que se faz. Eu me lembro que, alguns anos atrás, na década de 90, se perguntasse para um niteroense se Niterói era uma cidade segura, tranquila, né? Os dados de 1997, por exemplo, perguntando isso para um niteroense, qualquer niteroense era capaz de dizer: não, Niterói é uma cidade muito pacata, tranquila, né? Sem grandes problemas. No entanto, em 97, Niterói tinha 72 óbitos por 100 mil habitantes relacionados a causas externas e morte violenta, já na década de 90 do século passado. Hoje, por exemplo, e é um número também muito alto, nós devemos ter em torno de 30 e poucos óbitos por 100 mil habitantes. Menos da metade do que tinha em 97. Hoje, a percepção que as pessoas têm da violência urbana ela é muito maior, né? Por que eu estou citando esses dois exemplos, né? Esses dois fatos? Sabe como é que a percepção de determinado fenômeno na sociedade, como é que isso varia em função de uma série de outros componentes, de compreensão daquilo que passa a sociedade. Então, a tendência que se tem a ter falsas ideações é muito grande, né? E aí, assim, quando a gente se vê diante de uma pandemia, né, que é o que a gente está vivendo agora, né, em que a incerteza ela é muito grande mundialmente, né? O mundo inteiro reflete o tempo inteiro a incerteza frente a esse fenômeno chamado SARS-CoV-2 ou Covid-19, o mundo inteiro, né? E aí a gente vê no nosso país a maior parte dos governantes tendo falas absolutamente contraditórias, algumas minimizando o fenômeno, né, mórbido, né, capaz de causar tantos óbitos e de causar tanto sofrimento, e outros, de alguma forma, propalando que as suas medidas, mesmo que tenham sido acertadas num primeiro momento, é como se elas tivessem causado um impacto: vencemos o vírus. Se nós perseverarmos, essa a frase é a palavra que usam com muita frequência, vamos vencer o vírus. Estamos vencendo, ninguém está vencendo vírus nenhum, né? Os dados, mesmo na cidade de Niterói, são dados estarrecedores do ponto de vista dos impactos que a doença foi capaz e está sendo capaz de produzir na nossa cidade, né? O Zé Ricardo me falou num número de alguma informação que ele viu hoje. Eu tinha visto os dados de ontem, do dia 21. E aí, até ontem, pelo número que eu vi, foram 461 óbitos. Ora, 461 óbitos significa nada mais, nada menos do que 898,6 óbitos por milhão de habitantes. Ora, se a gente comparar, não comparando cidades nem cidade com país, mas a ordem de grandeza, né, da questão e do problema, né? Na França, eles agora estão apavorados, né, procurando de novo fechar aquilo que haviam aberto, porque também tiveram uma condução absolutamente equivocada no sentido do enfrentamento da Covid-19. Eles estão tendo 600 óbitos por milhão de habitantes. A média do Brasil, olhando o país como um todo, está em torno de 700 óbitos por milhão de habitantes. A cidade de Niterói tem 898,6 óbitos por milhão de habitantes. E é interessante quando a gente compara, né? Sempre se diz, porque em Niterói as coisas são muito melhores do que nas cidades do seu entorno. Se a gente olhar o impacto real, e aí eu estou falando de óbito, estou falando de casos não, porque o número de casos ele vai variar não pelos casos em si, mas pela capacidade que os municípios têm de fazer diagnóstico a partir dos testes, da implantação de testes. Como Niterói praticou um volume maior de testes, então esse número aparece com uma expressividade maior. Em municípios que você tem a aplicação de testes em número menor, você faz menos diagnóstico. Na hora da contabilidade, essa contabilidade, nenhuma delas é uma contabilidade real, porque depois, mais tarde, quando
todas essas informações se transformarem em reflexões de pesquisa, a gente vai poder ter certezas maiores do que a gente tem hoje. Mas, no município de São Gonçalo, que tem, do ponto de vista absoluto, 712 óbitos, com 17.870 casos, a taxa de mortalidade está em torno de 593 óbitos por milhão de habitantes. Ou seja, é um número infinitesimamente menor do que um número em Niterói, com 898,6 óbitos por milhão de habitantes. E aí, assim, essa conta não é uma conta complicada nem complexa de fazer, pura e simplesmente você divide o número de óbitos pelo número de habitantes e multiplica por 1 milhão para poder ter isso, transformar isso numa taxa. E assim, no entanto, a cidade vive sempre uma ideia, tem sempre uma ideação de que os nossos números estão muito bem, né? Nós estamos salvando muitas vidas. Não estamos salvando muitas vidas. Não estamos evitando que novas pessoas fiquem doentes. Não estamos evitando que novas pessoas tenham necessidade de uma internação em um serviço com nível de qualificação, né? E aí, retomando um pouco o que havia dito anteriormente, onde tinha interrompido a minha fala, Niterói não estava preparado em absoluto para enfrentar essa pandemia, como ainda não está. Né? Nós temos uma cobertura populacional por atendimento em saúde da família que chega perto de 200 mil habitantes. Ora, Niterói tem 513 mil habitantes. Significa que 313 mil habitantes não têm acesso à atenção primária. Niterói tem um déficit importante em diversas especialidades, do ponto de vista do setor público. Ora, todo o cálculo do setor público da cidade de Niterói tem que levar em consideração o conjunto da sua população, porque a lógica de organização do sistema e dos serviços, ela tem que ser a base populacional do seu município. Né? Essa conta não pode ser feita partindo a cidade em fragmentos, embora uma parcela razoável da população tenha eventualmente acesso, por mediante pagamento, a serviços de saúde privados, né? Mas levando-se em consideração que mesmo os serviços de saúde, os hospitais privados, que têm como espaço a cidade de Niterói, eles não são voltados só para atender a população de Niterói, porque, via de regra, eles atendem planos de saúde que tem uma base populacional, que é Niterói, que é São Gonçalo, que são os outros municípios do entorno, e até o Rio de Janeiro. Então, essa conta não é tão simples de fazer, de imaginar que os leitos privados são suficientes para atender a população de Niterói, porque eles não são voltados única e exclusivamente para atender a população de Niterói. Então, é uma conta difícil de fazer. Isso significa que, na prática, o serviço público tem que ter um dimensionamento das suas estruturas, dos seus serviços, capazes de atender o conjunto da sua população. Ora, nós temos um déficit importante do ponto de vista do atendimento de urgência. Nós temos um déficit importante do ponto de vista do atendimento das doenças cardiovasculares. Né? Ora, qualquer um que faça um acidente vascular encefálico na cidade de Niterói, se não tiver acesso via plano de saúde, ou seja, via aquilo que ele possa pagar diretamente do seu bolso, essa pessoa vai ter que ser atendida, se quiser sobreviver, fora da cidade de Niterói. Nós não temos uma unidade pública de atendimento a pacientes que tenham sofrido acidente vascular encefálico. A complacência do Hospital Universitário Antônio Pedro para atender os eventos cardiológicos que necessitem internação, que necessitem qualquer tipo de intervenção, né? A complacência do Hospital Universitário Antônio Pedro ela é muito pequena. Haja visto que, né, os pacientes de Niterói acabam que ser atendidos em outros municípios. Campos, né, Itapiruna, Cabo Frio, até para Cabo Frio a gente manda pacientes. Pacientes em Niterói que precisem fazer radioterapia têm que ir para Campos. Ou então vai para Penha, no Rio de Janeiro. E aí depende se tem vaga, não tem vaga, a história da central de regulação, etc, etc. Ou seja, nós temos um sistema de saúde muito pobre do ponto de vista do conjunto de necessidade da população. No entanto,
No entanto, né, o que mais se vê por parte dos governos que se sucederam, né, isso não é uma particularidade desse governo atual, os outros fazem exatamente a mesma coisa, toda hora eles falam que experiências exitosas. O programa médico de família é considerado, né, por Niterói, propagado como uma propaganda para fora da cidade o tempo inteiro, como sendo um programa exitoso. Ora, é um programa que só cobre 200 mil pessoas num universo de 513 mil, sendo que a gente sabe, ainda tem isso, dessas 200 mil pessoas, são 200 mil pessoas supostamente cadastradas nos módulos médicos de família, né? Entre os cadastrados, a gente sabe que, efetivamente, 60% dessas pessoas têm acesso direto e conseguem ser atendidas, ou seja, esse número também ele não reflete necessariamente a realidade. Fora um detalhe que é grave, que é crucial, né? Mesmo o programa de médico de família, que é considerado e foi considerado durante muito tempo como a menina dos olhos da cidade, a experiência exitosa da cidade, mesmo esse programa tem os seus 1.700 e tantos servidores contratados com um contrato temporário. Depois de 20 e tantos anos, quase 30 anos de existência, os profissionais que trabalham no médico de família são profissionais temporários, com contratos que são feitos pelo período de 1 ano, renovável por mais de ano, e aí fica de ano em ano, todas as vezes que termina o contrato, eles têm que fazer um termo aditivo e para estender o contrato por mais 1 ano, etc, etc. Ora, um sistema que se organiza na base da precariedade, ele não pode ter a permanência necessária para que ele atenda o conjunto das necessidades em saúde da sua população. Então, assim, mesmo o Hospital Oceânico, né, que foi alugado recentemente e que tem 140 leitos de terapia intensiva e tal para atender Covid, por aí vai, que foi uma boa iniciativa, mesmo esse hospital, ele foi entregue para uma unidade, para uma OS, para uma organização social. E, olha, bom, nós todos que somos do estado do Rio de Janeiro sabemos, né, o quanto o conjunto das OS, ou grande parte delas, pelo menos, está envolvido o tempo inteiro em escândalos, escândalo de corrupção, escândalo disso, escândalo daquilo. Sendo um detalhe, essas OS contratam os seus profissionais sob diversas formas jurídicas. Você tem mesmo as OS contratam por RPA, mesmo as OS contratam por CLT, mesmo as OS contratam por pejotização da força de trabalho, ou seja, todas formas absolutamente precárias, o que faz com que a impermanência seja a tônica e a lógica de organização. Então, como é que você pode entender que um sistema de saúde exitoso tenha tantas inconsistências e tantas não configurações permanentes do conjunto dos seus serviços e o conjunto dos seus trabalhadores? Então, assim, a cidade não estava preparada, como ela continua não estando preparada para enfrentar nenhuma dificuldade maior. O número de óbitos é um número muito alto, se comparado, inclusive, com lugares do nosso entorno. E, no entanto, a propaganda oficial costuma dizer as nossas medidas foram maravilhosas e tiveram um impacto, etc, etc. E aí a cada semana se discute, não o conjunto, se discute no varejo, né? Se abre tal setor, se abre não sei o quê, se abre escolas. Abrir a escola vai ser um problema sério, né? As pessoas não se dão conta o quanto foi importante, né? O quanto foi importante o isolamento social. Aliás, as únicas medidas que têm efetividade no sentido de conter a dinâmica do processo evolutivo da própria doença, né, é o uso de máscara. O uso de máscara é fundamental, e a gente vê aquilo que o professor Sérgio estava falando, né? Isso sendo banalizado do ponto de vista do comportamento das pessoas, porque isso reflete a banalização vinda da maior parte dos seus governantes, né? Que não tem tido a decência nem a firmeza necessária para ter uma conduta digna, né? E, por conta disso, acabam tendo uma conduta que propicia a violação dos direitos humanos, né? A outra medida fundamental e importante é a higiene das mãos, pelo uso do álcool gel, mas também pela água e sabão, né, que tem que estar acessível a todas as pessoas, e principalmente nas escolas, fora uma série de outras medidas do ponto de vista de você evitar com que as pessoas tenham
contato de proximidade maior, né? Então, o isolamento social ainda é uma medida importante. Já visto o que está acontecendo no mundo. O mundo está sendo obrigado pela tal da segunda onda, de contágio, de contaminação da Covid, está sendo obrigado a retomar uma série de medidas de isolamento social. E aqui a gente está discutindo como é que vai abrir, sem compreender, primeiro, o que está acontecendo no mundo, segundo, o que não deixou de acontecer aqui ainda, na nossa cidade, no nosso país, no nosso estado, né? E ainda sem nenhuma medida, né? O que eu vejo hoje é o seguinte: que medidas sanitárias o Ministério da Saúde está pensando em adotar? Ninguém sabe. Ninguém é capaz de dizer com clareza. Que medidas sanitárias o governo do estado está propondo a adotar junto à população? E aí a gente vai na cidade. Que medidas sanitárias, né, para poder conter, minimizar, mitigar os efeitos de uma possível segunda onda em cima de uma onda que não se extinguiu, né, no sentido da gente ter um enfrentamento coletivo, ou a gente tem um enfrentamento para a sociedade, aí os governos têm que ter a decência e a honestidade de abrir todos os dados, todas as informações e começar aquilo que o professor Sérgio estava dizendo, não discutiu com os professores, não discute também com os profissionais de saúde. Há muitos anos que a gente vem propondo discutir com seriedade, sem nenhum viés de natureza partidária, porque não é disso que trata, não é essa a nossa discussão. Mas precisamos discutir tecnicamente, com franqueza, com sinceridade. O governo tem que se abrir a ter esse diálogo com a sociedade, né? E não é só com os profissionais de saúde, porque a questão da saúde é muito importante para estar só na mão dos profissionais de saúde. Isso tem que estar na mão da sociedade. Agora, os profissionais de saúde têm que estar envolvidos fortemente nessa discussão. Por quê? Porque tem um conjunto de conhecimentos técnicos que eles precisam compartilhar, precisam difundir, precisam discutir isso com franqueza e com sinceridade com a população e com as autoridades instituídas. Então, a gente está vivendo um momento que o negacionismo, existe um negacionismo explícito por parte do presidente, mas tem um negacionismo implícito que se expressa na sociedade por parte de uma série de comportamentos, principalmente comportamento do governo do estado. Esse desapareceu de cena, né? E o governo municipal, a gente espera que ele tivesse, eu pelo menos esperaria que ele tivesse um comportamento mais aberto, mais franco, né? Mais claro ao propor esse tipo de debate, o aprofundamento do debate. Mas não é isso que a gente está conseguindo ver. Ainda é um comportamento muito enviesado, e como a gente está às vésperas de um processo eleitoral, nada que possa, de alguma forma, abalar aquilo que eles imaginam que possivelmente vai ser o seu próprio resultado, tem que ser colocado na mesa. Então, isso é uma visão equivocada, isso é uma visão mesquinha, isso é uma visão medíocre, tanto da política quanto do ponto de vista da gestão pública. Então, não tem sentido, né? Isso me causa muita espécie. O governo não tá levando essa discussão mais fortemente com a sociedade. A discussão, a meu ver, não devia ser vamos ou não vamos abrir as escolas. A discussão deveria ser que mais medidas nós temos e podemos fazer para que as pessoas sejam protegidas. Que mais medidas a gente precisa adotar para que as pessoas sejam protegidas e, né, quando eventualmente ficarem doentes, né, como é que elas vão poder ser melhor tratadas, melhor amparadas nas suas dificuldades. Porque é uma doença que também traz um volume de sofrimento muito grande para as pessoas que, obviamente, são acometidas diretamente, que complicam, né, que têm que vivenciar momentos de internação, quanto também para os seus familiares, né, porque ela cria um isolamento social muito forte, então os afetos são rompidos, todas as relações de afetividade elas se colocam, né, de uma maneira distante, e isso isso impõe um grau de sofrimento maior à sociedade. Não é sem sentido, né, que uma série de doenças crônicas começam a agudizar, que o hipertenso faz crise hipertensiva, que o diabético descompensa na sua diabetes,
que aquele que é fumante descompensa na sua doença pulmonar obstrutiva crônica e por aí vai, né? E as angústias de uma vida que a gente foi obrigado a vivenciar uma série de momentos em isolamento social, mas que a gente não vê uma janela de discussão para que eu tenha e que faça esse isolamento com plena consciência de que aquilo que eu estou fazendo, que cada um de nós como cidadão e como profissional de saúde, da educação, enfim, de que ramo for, que cada um de nós, o esforço que cada um de nós está fazendo é um esforço voltado para o conjunto da sociedade, para cada um de nós individualmente, mas para todos, no sentido pleno do termo. É que sim que se constrói, porque o que está imposto é o nosso grau de civilidade, é o processo civilizacional que está em jogo, que está em questão nesse momento. E a gente está vivendo um momento, né, em que a compreensão do que significa avanço civilizacional ela está embotada por uma visão obscura, por uma visão obscena, por uma visão que está trazendo e vai trazer ainda, né, se nada for feito, se a gente não conseguir reagir, se a gente não conseguir reagir e reagir a contento, né, isso ainda vai nos trazer muito sofrimento. Eu queria dizer, para fechar a minha fala, que o direito à vida é um direito que antecede a todos os outros direitos, porque todos os demais direitos só teria razão de existir se existir um indivíduo de direito. Então, o direito à vida, ele é a obrigação que nós temos de defender, né? Porque todo ser humano tem direito a ter dignidade, né? E a dignidade da pessoa humana é um fundamento da República Federativa do Brasil. Assim, não há dignidade sem haver a vida, né? Lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos, no artigo 3º, nós temos o seguinte: todas as pessoas têm direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Quando, e aqui faço eco ao movimento social organizado, porque faço parte dele também, como diretor de assuntos jurídicos da Associação da Saúde, quando o movimento social se coloca com restrição ao TAC, que permite, de alguma forma, retornos ensaiados à sala de aula, TAC esse realizado pela representação do Ministério Público, como se ele fosse um representante absoluto da população e do movimento social, quando esse movimento social, na figura das pessoas, dos sindicatos da educação que tiveram aqui e da saúde, se posiciona ao contrário, não é uma questão de política de palanque, não. Na verdade, se posiciona porque o governo municipal precisa ouvir todos os setores, e ouvir todos os setores significa que tem que ouvir a população, tem que ouvir o movimento social, tem que ouvir a sociedade organizada, não só o poder econômico, porque ao fazer isso, está deixando de ter a certeza de que está adotando a medida mais correta ou a mais solidária. O governo ele tem que ouvir todos os setores da população. Então, é nesse sentido que eu vou responder a pergunta que me foi feita: o que a OAB, através da Comissão de Direitos Humanos, pode fazer para tentar evitar a volta às aulas? Faremos as nossas críticas a partir de todos os elementos que foram colocados aqui, a partir dos atores sociais que aqui estiveram. Nós vamos intervir, vamos fazer uma representação no Ministério Público a partir da Comissão de Direitos Humanos, pedindo para conhecer o termo de ajuste de conduta e pedindo para levar em consideração todos os anais das ponderações que aqui nós colhemos. Agradeço a presença de todos, mais uma vez, do presidente Albert, os companheiros do movimento social sindical, e
espero que nós tenhamos oportunidade de prosseguirmos juntos, como sociedade organizada, sendo ouvidos. Nós não elegemos alguém para que esse alguém fale somente sem a nossa contribuição, né? O voto não é uma transferência de poder absoluto, o voto é uma transferência de poder relativo. Para que esse poder seja exercido do jeito certo, todos nós que votamos temos que ser ouvidos. Obrigado a todos e a todas, e até uma próxima jornada, e que sigamos juntos